Boa tarde, meu nome é Kathleen. Eu faço a cadeira de saneamento ambiental e junto com o meu grupo, que é composto pela Fernanda, Thaís e Tayane, a gente desenvolveu um projeto de estação de tratamento de efluentes para uma indústria de cerveja. Bom, a cerveja ela é originária da Mesopotâmia e ela é consumida globalmente. Ela tem um impacto econômico muito importante por causa da sua produção e ela gera bastante efluente com materiais orgânicos, que prejudica o meio ambiente. Por isso, as indústrias cervejeiras elas são obrigadas a ter um sistema de tratamento de efluente. Bom, o que é o efluente? Ele é o resíduo líquido que ele é lançado no meio ambiente. Ele passa por vários processos para ele virar um efluente, para ele poder ser depositado no meio ambiente. O processo de fabricação da cerveja. A produção da cerveja ela envolve várias etapas, incluindo a maltagem, brasagem, fervura, resfriamento, fermentação, até acondicionamento de embalagens. A fermentação do malte é importante, convertendo os açúcares em álcool e definindo o aroma, sabor e a textura. O malte de cevada é germinado com água, criando enzimas que convertem o amido em açúcares. Na brasagem, o malte é misturado com água para formar o mosto, onde ocorre a sacarificação. Após a fervura e a adição do lúpulo, o mosto é resfriado e fermentado anaerobicamente, transformando açúcares em álcool. Após ele é condicionado à cerveja e depois é embalada. Bom, aqui tem um fluxograma onde primeiro acontece a malteação, depois a conservação do amido, depois a produção do mosto, depois a adição do lúpulo, fermentação e maturação, depois a filtragem, depois a pasteurização. Aí é todas as etapas para fazer a cerveja. A caracterização do efluente. Para cada litro de cerveja produzido são utilizados entre 4 e 10 litros de água, gerando cerca de 3 a 6 litros de efluente. Esses efluentes possuem uma alta carga orgânica, com teor de sólido suspenso, fósforo e nitrogênio, tornando-os altamente poluentes. As suas características incluem valor da DBO entre 1.200 a 3.000 e de sólido suspenso entre 100 e 800 miligramas por litro. No entanto, são facilmente degradados por sistemas convencionais de tratamento. Aqui a gente tem uma tabela onde a gente mostra as etapas do processo e quanto de cada etapa ela produz as DBO e de solúveis. Ali na preparação do mosto, como a gente citou que é das etapas, ela produz 6.000 DBO, na fermentação produz 25.000 DBO, maturação 20, filtração 15, envasamento 500 e pasteurização 300. O efluente doméstico. A caracterização do efluente doméstico foi analisada para uma população de 500 mil habitantes, onde a gente pegou a cidade de Joinville, Santa Catarina, que possui uma população semelhante. O índice de atendimento com a rede coletora de Joinville é de 41,6% da população. Aqui a gente tem os dados gerais para começar o projeto do nosso tratamento, onde a gente usou, como eu tinha dito antes, a população da cidade de 500 mil habitantes, a produção de cerveja 54 mil litros, a vazão máxima 124 mil litros por hora, a DBO a gente fez 1.000 miligramas por litro, sólido suspenso 600 miligramas por litro, a cidade de referência Joinville, a vazão média da cidade é 810 litros por hora e DBO 596 e sólido suspenso 44,85.
Aqui a gente fez o cálculo do efluente industrial, onde a gente adotou que para 6 litros de efluente é para cada 1.000 litros de cerveja. Sendo assim, a gente conseguiu encontrar a nossa vazão do efluente máximo da indústria, que foi de 36.986 litros por hora. Assim, a gente vai conseguir desenvolver todos os outros cálculos para poder projetar o nosso tratamento. Olá, meu nome é Fernanda e eu vou comentar um pouco sobre os tratamentos biológicos de efluentes. O tratamento biológico, ele demanda espaço, né? Mas é uma opção economicamente viável e eficaz para degradar a matéria orgânica nos efluentes. Ele utiliza agentes biológicos como bactérias, protozoários e algas, podendo ser realizado de forma aeróbica ou anaeróbica. Para o dimensionamento do separador de óleos e graxas, nós utilizamos a equação para conseguir encontrar a velocidade de ascensão, que foi de 0,00172 metros por segundo. Logo após, foi calculada a velocidade horizontal, VH, sabendo que o VH seria igual a 15 vezes 0,00172, encontrando o valor de 0,0258 metros por segundo. Portanto, VH menor que 0,01524 metros por segundo. Desta forma, calculou-se a área da seção transversal, AST, pela equação abaixo. AST igual a vazão dividido pela velocidade horizontal. Encontramos então um valor de AST igual a 6,7 metros quadrados. Sendo a vazão máxima de efluente industrial dessa forma, o valor de AST encontrado. Considerando uma altura h de 1,1 metro e respeitando a relação da altura com a largura b do separador, 0,3 menor que h sobre b menor que 0,5, obteve-se b pela equação abaixo. H é igual à área da seção transversal dividido pela largura do separador. O valor obtido de b foi igual a 6,09 metros. Para calcular o comprimento do separador, foi utilizada a seguinte equação: L é igual a F, que é o fator de turbulência, vezes a velocidade horizontal, dividido pela velocidade de ascensão, vezes a altura, encontrando assim o valor de L igual a 14,8 metros. Sendo F o fator de turbulência calculado por meio dos dados do quadro 5 da American Petroleum Institute, API. Utilizando as relações do quadro acima, o valor de F obtido foi igual a 1,52 e o valor de L calculado de 14,8 metros. Aqui podemos ver um esquema de como ficou o dimensionamento do separador de óleos e graxas, sendo a largura de 6,09 metros, o comprimento de 14,8 metros e uma altura de 1,1 metro. Para a desarenação, houve uma vazão mínima de efluente industrial de 5,13 litros por segundo e vazão máxima de 10,27 litros por segundo. Então, utilizamos uma calha de Parshall de 3 polegadas, encontramos o valor N de 1,547 e um valor de K de 633,6. As fórmulas utilizadas foram para encontrar a altura das lâminas do efluente, sendo o H máximo e o H mínimo, e o Hzinho máximo e o Hzinho mínimo. No H máximo, é a vazão máxima dividida por K elevado a 1 sobre N, achando um valor de 0,069 metros. O H mínimo seria a vazão mínima dividido pelo K elevado a 1 sobre N, achando então um valor de 0,044 metros. Para encontrar a altura do rebaixo, o Z, utilizamos a vazão mínima dividido pela vazão máxima, igual a o H mínimo menos Z, dividido pelo H máximo menos Z, encontrando assim um valor de Z de 0,019. Para o Hzinho máximo, utilizamos o valor de H máximo menos Z, encontrando o valor de 0,05 metros. Para o H mínimo, utilizamos o H mínimo menos o Z, que é igual a 0,025 metros. Para tratamento preliminar, encontramos a área útil
que é a vazão máxima, dividido pela velocidade máxima, sendo então um valor de 0,034 metros quadrados. Encontramos também a eficiência, que é o valor do espaçamento entre as barras, dividido pelo espaçamento entre as barras mais a espessura das barras, encontrando um valor de 0,71 ou 71%. A área total é o valor da área útil dividido pela eficiência, encontrando um valor de 0,047 metros quadrados. Para encontrar a largura da grade, encontramos um valor de 0,68 metros, utilizando a altura total, a área total dividido pelo H máximo. Para a largura da grade, o Bzinho, encontramos 0,68 metros. Para o número de barras, encontramos aproximadamente 3 barras. Ação da perda de carga, encontramos o valor de ΔH, sendo 0,0033 metros, e um valor de velocidade C, que é 0,21 metros por segundo. Para a perda de carga com 50% da grade obstruída, encontramos um valor de 0,023 metros. Para a caixa de areia, utilizamos os dados da velocidade na grade, 0,3 metros por segundo, a vazão máxima, de 0,01027 metros cúbicos por segundo, e a altura da lâmina de efluente, que é 0,05 metros. Para encontrarmos o comprimento da caixa de areia, utilizamos a equação L igual a 22,5 vezes o H máximo, que assim encontramos o valor de 1,12 metros. Para a largura da caixa de areia, utilizamos a equação Bzinho é igual ao Q máximo dividido pelo V vezes H máximo, encontrando um valor de 0,68 metros. Em relação à quantidade de material retida na caixa de areia, utilizamos a equação o volume de areia igual à vazão do dia vezes o volume de sólidos, que é igual a 0,0369 metros cúbicos. Para o volume crítico, utilizamos a equação V crítico é igual ao tempo vezes o volume de areia, que é igual a 0,111 metros cúbicos. Para a altura diária de material retido na caixa, encontramos o valor do H mínimo, que é igual ao volume crítico dividido por B vezes L, encontrando um valor de 0,15 metros. E para a massa de areia, encontramos o valor de 166,5 quilos para cada 3 dias. Oi, eu sou a Tayane, eu vou falar a partir do tratamento primário. Bom, o tanque de equalização é utilizado para regular a vazão e ajuste de pH, visto que a empresa ela opera em 10 horas de funcionamento. Porém, a estação de tratamento ela tem 24 horas de funcionamento. Além disso, ocorre a homogeneização do efluente. Aqui a gente tem algumas equações para descobrir as vazões e o tempo de detenção. Primeiro a gente acha a vazão média, que é a produção diária vezes a geração de efluente dividido pelo tempo, resultando em 5,6 metros cúbicos por hora. Depois a vazão de entrada, que é a vazão média dividido pelo tempo de funcionamento, que são 10 horas, resultando em 0,56 metros cúbicos por hora. E por fim a vazão de saída, que é a vazão média dividido por um dia, resultando em 0,23 metros cúbicos por hora. E o tempo de detenção, que é o dia menos a hora de funcionamento, que resulta em 14 horas. Dito isso, a gente consegue achar o volume do equalizador, que é a vazão de entrada menos a vazão de saída, vezes o tempo de funcionamento, que resulta em 3,3 metros cúbicos. E as dimensões do tanque equalizador. Aqui a gente adotou uma altura de 1 metro. Então, é a raiz do volume do equalizador dividido pelo esse 1 metro, que resulta em 1,81 metros. E a verificação do tempo de detenção, que é o volume do equalizador dividido pela vazão de entrada, que resulta em 5,89 horas. E a potência do agitador. Foi escolhido um agitador de baixa rotação, com potência de 1 CV e eficiência de remoção de 1,2 kg. E a peneira estática. Para dimensionamento, foi escolhida uma peneira com abertura de 0,50 milímetros, cuja taxa de aplicação é equivalente de 15 metros cúbicos por metro quadrado hora. E aqui a gente tem o cálculo da área da peneira, que resulta em 2,46 metros quadrados. A taxa de escoamento para despejos industriais ela varia de 15 a 25 metros cúbicos, metros
quadrados dia. Então, a área do decantador, ela resulta em 1,47 metros quadrados. E o seu diâmetro, 1,85 metros. Como o diâmetro mínimo utilizado é de 2,75 metros, nesse projeto, então, a gente adotou os 2,75. E o tempo de detenção hidráulica, ele foi adotado de 1 hora ou de 0,042 dias. Agora conseguimos encontrar o volume e a altura do decantador. Para o volume, encontramos um resultado de 1,55 metros cúbicos e a altura de 1,05 metros. O lodo ativado. O sistema de lodos ativados funcionam assim. O efluente do tratamento primário com o lodo recirculado vai para o tanque de aeração para remover o substrato. No decantador secundário, ocorre a sedimentação da biomassa, resultando em um efluente clarificado. Parte do lodo sedimentado é reciclada para o tanque de aeração e parte é tratada adicionalmente ou destinada. Esse processo é altamente eficiente devido à recirculação de sólidos, permitindo a metabolização da matéria orgânica. Os flocos de biomassa sedimentam, compostos principalmente por bactérias. Os sistemas de lodo ativados são amplamente usados para remover nitrogênio e fósforo devido ao custo baixo e alta eficiência. Lodo ativado convencional. O sistema de lodo ativado convencional é simples, com decantador primário e tanque de aeração. No decantador, parte da matéria orgânica é removida antes da aeração, economizando energia. A idade do lodo varia de 4 a 10 dias. Após removido, o lodo é estabilizado e adensado para reduzir o volume de tratamento final. Aqui a gente colocou uma figura para mostrar o processo de lodo ativado convencional. E a tabela abaixo, ela mostra um resumo, a variação de cada parâmetro e os valores utilizados nesse projeto. A remoção de DBO, foi um valor adotado de 85%. O θ, valor adotado de 3 dias. O X, 1.500 mg de sólido suspenso volátil por litro. O X-lodo, 10.000 mg de sólido suspenso volátil por litro. O KD, 0,06 dias. O Y, 0,06 gramas de sólido suspenso volátil por grama de DBO. Tendo todos os valores necessários para os cálculos, primeiramente determinou o volume do reator para o sistema de lodo ativado convencional, resultando um volume de 767,39 metros cúbicos. E depois o tempo de residência hídrica, que resultou em 0,86, transformando em hora 36 horas. A concentração de recirculação foi adotada como 1.500 mg de sólido suspenso volátil por litro. Este valor ele está dentro dos valores típicos indicados para o lodo ativado convencional de 1.500 a 3.500. E para a vazão de recirculação, adotou-se uma razão de 0,7, sabendo que os valores típicos variam entre 0,7 a 1,2. A vazão de recirculação, a gente encontrou um valor de 621,4 metros cúbicos por dia e a vazão expurgada do processo de 255,79 metros cúbicos por dia. Lagoa facultativa. A lagoa facultativa é um processo mais simples que o sistema de lodos ativados, contendo uma variedade de micro-organismos aeróbios, anaeróbios e facultativos em diferentes camadas. A camada superior é aeróbia, a intermediária contém predominantemente micro-organismos facultativos e a inferior acumula DBO com micro-organismos aeróbios. Para esse projeto, a altura da lagoa foi definida em 1,5 metros, com os mesmos valores de DBO e sólidos suspensos. A área de exposição à luz solar foi calculada para dimensionar a lagoa facultativa. Então, a nossa área de exposição é de 9 hectares, sendo L a quantidade de DBO total do efluente, calculado pela soma de DBO solúvel e sólidos suspensos. Portanto, L é igual a 1.600 mg por litro. E LS é a taxa de aplicação superficial, mostrada aqui no quadro abaixo. Para o projeto em região industrial de inverno quente e baixa insolação, adotou-se LS como 180 kg de DBO, resultando em uma área total de 9 hectares. Optou por uma única lagoa de 9 hectares, calculando seu volume conforme a equação específica, que resultou em 135 mil metros cúbicos. E assim a gente consegue calcular o tempo de retenção da lagoa. Assim, o tempo de retenção foi encontrado 38 dias. E aqui a gente tem o dimensionamento da lagoa facultativa, 300 por 300 e uma altura de 1,5 metros.
Agora eu vou passar a palavra para a Thaís. Bom, quem fala aqui agora é a Thaís e eu vou falar um pouquinho sobre a remoção de DBO solúvel para lagoas do tipo dispersa, sobre o orçamento e a compostagem. Então, o primeiro passo é ter conhecimento do coeficiente K, e aplicando aqui a fórmula, nós encontramos um valor de 0,152. Depois, para o cálculo do número de dispersão, nós utilizamos essa tabela aqui ao lado, que divide os lados da lagoa. Como a gente já sabe que os lados da nossa lagoa são iguais, então a divisão de L por B fica igual a 1, nós encontramos na tabela o valor de 0,993 como sendo o número de dispersão. Então, a partir disso, a gente já consegue calcular o valor de DBO solúvel, né, para uma lagoa no regime de dispersão. E utilizamos esta fórmula aqui, sendo S a concentração de DBO do efluente, SO a concentração de DBO do afluente, K o coeficiente de remoção, que nós descobrimos anteriormente, T o tempo de retenção total e D o número de dispersão que nós descobrimos na tabela anterior. Então, aplicando essa fórmula, fazendo as substituições, o valor encontrado de concentração de DBO solúvel do efluente foi de 127,64 mg por litro. Agora, falando um pouquinho do orçamento do nosso projeto, nós procuramos os valores da barra de diâmetro de 8 milímetros e o soldador para a grade. Calculamos as quantidades necessárias também. E o valor total, então, do orçamento da grade ficou em R$ 114,60. Já para a caixa de areia, nós procuramos sobre a escavação mecanizada de vala até 1,5 m, a chapa de madeira compensada, concreto autoadensável, C20, armadura e permeabilização de estruturas. E o valor total para a caixa de areia, então, ficou em R$ 1.380,57. O tanque equalizador nós procuramos sobre a retroescavadeira, caminhão basculante, chapa de madeira compensada, concreto autoadensável, armadura e permeabilização de estruturas, tubo de PVC, joelho de PVC, curva de PVC, luva PVC, registro hidráulico, motobomba, motor de 1 CV e hélice de 4 pás. E o orçamento total ficou em R$ 6.085,60. No tanque decantador, nós levamos em consideração a chapa de madeira compensada, o concreto autoadensável C20, a armadura e permeabilização de estruturas, tubo de PVC, joelho PVC, curva PVC, luva PVC e registro hidráulico e motobomba. E chegamos em um orçamento total de R$ 2.665,86. A calha que nós escolhemos foi a de 3 polegadas, com um custo de R$ 1.041,60. A peneira estática, optamos pela tela de metal de 1,80 m por 80 centímetros, a chapa de aço inoxidável e o soldador. E obtemos um total de R$ 695,22. E por fim, a nossa lagoa aeróbia. Nós levamos em conta a retroescavadeira, o caminhão basculante, a impermeabilização com geomembrana, o motor de 15 CV, o motor de 25 CV, hélice de 4 pás, tubo de PVC, joelho de PVC, curva PVC, luva PVC e registro hidráulico. E o total foi de R$ 106.086. Agora, falando um pouquinho sobre a deposição dos resíduos sólidos do nosso projeto, a gente pensou na compostagem de bagaço de malte, que ele transforma os resíduos cervejeiros em adubo rico em nutrientes, então reduzindo o desperdício e promovendo uma sustentabilidade na indústria. Então, essa compostagem do bagaço de malte, ela envolve algumas etapas, né, que seria a coleta do bagaço de malte, a preparação dos materiais, o tratamento do bagaço de malte, a montagem da pilha, né, que é a disposição dos materiais em camadas alternadas em um local apropriado para a compostagem, a manutenção da compostagem, né, o reviramento regular da pilha para promover a aeração e o controle de umidade, a maturação do composto, né, um período de descanso após a compostagem, permitindo que o composto amadureça e se estabilize, e a aplicação do composto, né, que é o uso do composto final como adubo orgânico em jardins, hortas ou campos agrícolas. Então, aqui nós temos uma
vista melhor, né, de como ficou o nosso projeto, com a entrada do efluente, passando para o separador de óleos e graxas, depois passando pela grade, pela caixa de areia, pela calha de 3 polegadas, o equalizador, indo para o decantador e, por fim, então, para a lagoa facultativa. Aqui nós temos algumas referências que utilizamos para o trabalho. E é isso. Muito obrigada, professor, pela tua atenção.